A paz, irmãos, eu quero meditar com vocês num texto das Escrituras que se encontra em Lucas, no capítulo 24, no versículo 38, que diz assim: Mas ele, Jesus, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Para mim, esse texto, que se encontra no final dos Evangelhos, reflete um espírito de dúvida dos próprios discípulos, naquele momento em que eles ainda não tinham certeza dos fatos ocorridos em relação à ressurreição. A realidade do Cristo vivo em nós é a mesma coisa nos dias de hoje. Muitos irmãos não sentem o Cristo vivo dentro de vocês. E isso não é nada normal. Porém, leva essas pessoas a um momento de tanta dúvida e tanto desespero que acabam vivendo afastados de Deus. Um bom exemplo disso é em Tomé. Você pode ler em João, no capítulo 20. Se não fosse a dúvida dele, se não fosse Tomé questionando com sua incredulidade, nós não teríamos hoje a frase tão linda de Jesus que é: bem-aventurados que não viram e creram. Veja bem, meus irmãos, foi a incredulidade de Tomé que levou Jesus a falar isso. A questão de trocar aquilo que é palpável por aquilo que não é palpável. E é aí que está a nossa fé. Bom, eu quero recordar, irmãos, que o mesmo Jesus que garantiu isso, essa felicidade que não está consolidada nas coisas, mas está consolidada no próprio Cristo, é o mesmo que fala em Mateus, no final do seu Evangelho, no capítulo 28, versículo 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada na terra, me foi dada no céu e na terra. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que eu li isso? Que toda autoridade foi dada a ele. Porque cabe a Deus, com a sua autoridade, interferir na nossa realidade. Foi isso que ele fez com Tomé. Ele interferiu na realidade de Tomé e prometeu algo para quem o seguisse, que estaria com ele todos os dias, mesmo nós não vendo. E nesse mundo caótico que a gente está vivendo agora, de incertezas para o futuro, há uma grande tendência de olharmos para frente e não ver solidez, não ver algo que nos possa garantir um futuro perfeito, um futuro certo. Tal como aconteceu no povo no deserto. Foi isso que aconteceu. Deus interveio na realidade deles com o milagre da libertação. Quantos não foram libertos e que não estão mais na casa do Senhor? Porque se perderam ao meio do caminho, começaram com as murmurações no deserto. Mas Deus veio de novo, interveio na realidade e proveu o maná. O que é o maná na realidade daquele povo? É igual a promessa de Jesus: estarei convosco todos os dias. E o maná estava lá caindo todos os dias para aquele povo. O mesmo povo que se alimentou do maná, desse pão, conseguiu guardar o pão e o colocou dentro do seu símbolo que manifestava a presença de Deus, que era a arca. E o maná ficou eternamente, olha o milagre, eternamente guardado. O pão que desceu do céu ficou eternamente guardado. Isso não te lembra da sua fé em Cristo Jesus? Do Cristo que está eternamente guardado no seu coração? E foi assim. A figura de Jesus é igual à figura da arca. É idêntica. É igual. Traz como uma memória para o Novo Testamento. Então lá no Antigo Testamento, quando levantavam a arca, falavam que levantavam o Senhor. Quando a arca se perdeu lá no livro de Samuel, falavam que a glória do Senhor se foi. É a mesma coisa, quando Jesus veio fazer morada em nós, como diz no Evangelho de João, fala assim que Jesus veio e tabernaculou, construiu tenda, fez casa no meio de nós. O texto em João 1,14 diz que a glória dele veio aqui, igual na arca. Então, irmãos, entendam que Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, ele carrega o alimento para todos nós. E é esse mesmo Jesus que foi em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4. Você pode abrir a sua casa, aí na sua casa a Bíblia, nessa passagem das Escrituras tão fundamental para isso que a gente está estudando agora, que é a tentação de Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Que diz assim: vou ler o 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães. Jesus, porém, lhes respondeu: Está escrito,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas está escrito o que e aonde? Está escrito em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, que diz assim, é daí que Jesus tirou sua fala contra Satanás da lei. Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos. Jesus ficou 40 dias no deserto, mas o povo ficou 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Jesus, acho que estava com fome no deserto. E te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, para concluir, a impressão que tenho é que tem pessoas que seguem a estratégia de Satanás. Elas comem as pedras no deserto porque é só isso que o diabo dá. E como elas não querem se voltar para Cristo, para aquilo que elas não veem, elas preferem ficar com a solidez da realidade dura das pedras no deserto. E com isso se alimentam. Mesmo sabendo que o Cristo vivo tem muito mais do que pão, do que maná para dar. Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. E nele mora toda a Escritura, toda a palavra viva. E ele convida você para estar com ele. Você pode não ter todas as respostas para a vida, como nós cristãos não temos. Mas temos a certeza profunda de que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa consumação dos séculos, aqui para fechar e não se estender muito, para a gente poder concluir, se encontra em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17. Uma passagem muito preciosa para aqueles que, em terra, não tiveram respostas, mas se sentiram supridos com o maná. Porque o maná significa, que é isso? Deus te abençoe e você fala, o que é isso? E ele vai te dando mais. E você, caramba, o que é isso? Mas tem dias que Deus está contigo, ele provê, ele dá resposta, mas você não tem resposta. Você não tem a solidez, você fica assim, caramba, Deus, como eu vou passar por esse momento? Mas para quem é crente, para quem segue a Cristo e que não quer comer as pedras de Satanás no deserto, a gente pode se contentar com isso. Capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse, diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus vai te chamar por um nome exclusivo, porque ele te conhece profundamente. E ele vai sentar contigo e vai te oferecer esse maná escondido. E tudo aquilo que não fazia sentido fará sentido. E você vai ver a eterna provisão de Deus na sua vida, mesmo quando você perguntou, o que é isso, Deus? E assim será, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então nós hoje vivemos uma vida em que temos problemas, temos privações, mas temos a certeza que o Senhor está conosco. E sabemos que no futuro as nossas dúvidas serão respondidas, porque ele, além de nos mandar esse alimento, essa provisão que estava escondida, e que também ficou escondida na Arca da Aliança durante tanto tempo, ele, com toda a sua sabedoria, porque nele reside a sabedoria, nos responderá. Irmãos, me alonguei um pouco, mas eu tenho certeza que essa mensagem entrou no seu coração nesses momentos de caos e desespero. Tenha certeza que lá em cima, muitas das nossas perguntas que não foram respondidas, serão respondidas, comeremos desse maná escondido, da provisão que sempre esteve do nosso lado, e ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E quanto você que escolheu se afastar do Senhor, que escolheu comer da realidade das pedras, da solidez das pedras no deserto, faça como Tomé, vire, Senhor, eu preciso te tocar. Por mais que você não toque no Senhor nessa noite, mas ele vai te dizer, olha, melhor é você não ver, mas crer. É isso, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês.